calor escaldante durante o dia e o frio cortante à noite desafiam todos os seres vivos. A areia vermelha gira em redemoinho sob o vento implacável, como se quisesse engolir a vida. Mas então, as chuvas raras caem inesperadamente, revivendo toda a terra árida. Aqui, apenas os mais fortes podem dominar. Desde leões, guepardos, até elefantes e cães selvagens, todos lutam para sobreviver, enfrentando a natureza e também os concorrentes. Por mais implacável que seja, o Kalahari é uma prova da força vital que Deus concedeu. Mesmo nos desafios mais árduos, a determinação e a fé no Criador são um milagre que permite superar as adversidades. Bem-vindo ao Kalahari, a terra de areia e o domínio dos gigantes. O Kalahari é um vasto deserto localizado no sul da África, estendendo-se por 3 países: África do Sul, Botsuana e Namíbia, com uma área de aproximadamente 900 mil quilômetros quadrados. Caracterizado por suas dunas de areia vermelha e vegetação arbustiva esparsa, o Kalahari não é um deserto completamente árido, mas uma região semiárida com uma surpreendente diversidade biológica. O clima rigoroso é dividido em 2 estações bem definidas: a estação seca escaldante e a estação chuvosa, que é rara. Durante a estação seca, as temperaturas podem chegar a 40 graus Celsius, a água é escassa e a vegetação é escassa. A estação seca chega, transformando o Kalahari em uma terra de desafios extremos. As temperaturas sobem além dos limites de tolerância, queimando tudo sob o sol implacável. A água torna-se cada vez mais escassa, os lagos desaparecem, deixando leitos de rios secos e rachaduras no solo árido. Neste cenário adverso, a sobrevivência se torna uma verdadeira batalha. Os animais precisam se adaptar, forçando-se a encontrar maneiras de sobreviver à medida que os recursos ficam cada vez mais escassos. Vemos grandes predadores como os leões economizarem energia, descansando sob as poucas sombras disponíveis e caçando apenas à noite. Eles não podem desperdiçar nenhuma energia nesse calor abrasador. Criaturas menores, como os suricatos, buscam refúgio no subsolo, onde ainda há um pouco de frescor e umidade remanescente. Em grupos, eles cavam profundamente em busca de alimento e para escapar do calor sufocante. Enquanto isso, no céu, aves de rapina patrulham pacientemente, aproveitando sua visão aguçada para localizar presas exaustas pela sede, rastejando pelo chão. A estação seca no Kalahari não é apenas uma prova de resistência, mas também uma lição de fé e determinação. Apesar das dificuldades, cada criatura aqui manifesta a força que Deus lhes deu para superar a adversidade e continuar sua árdua jornada de sobrevivência. No calor sufocante da estação seca, a mamba negra e a víbora sopradora estão entre os predadores mais temidos do Kalahari. Essas cobras possuem habilidades de emboscada impecáveis, aproveitando sua camuflagem natural para se esconderem entre a areia vermelha e os arbustos ressecados, prontas para atacar a qualquer momento.
A mamba negra é uma das cobras mais rápidas do mundo, capaz de se mover a velocidades de até 20 km por hora. Geralmente, elas medem entre 2,5 e 4,5 metros de comprimento, o que a torna uma das cobras mais longas da África. O veneno da mamba negra é neurotóxico extremamente potente, podendo causar a morte em até 20 minutos se não houver tratamento imediato. Uma mordida de mamba negra pode injetar entre 100 e 120 miligramas de veneno, enquanto apenas 10 a 15 miligramas já são suficientes para matar um adulto. Quando caça, elas costumam atacar aves, roedores ou até mesmo répteis menores. A víbora sopradora, também conhecida como víbora da estepe africana, é famosa por seu corpo robusto e comprimento que varia de 1 a 1,5 metros. Ela possui uma capacidade de ataque extremamente rápida, com a velocidade de mordida chegando a 5 metros por segundo. O veneno da víbora sopradora é um hemotóxico que causa destruição das células sanguíneas e dos tecidos musculares. Uma única mordida pode injetar entre 100 e 350 miligramas de veneno, e a taxa de mortalidade, sem tratamento, pode chegar a 20%. Ao contrário da mamba negra, esta espécie adota uma abordagem mais passiva. Permanece imóvel, camuflada no ambiente, movendo-se apenas quando a presa está suficientemente próxima para um ataque certeiro. Durante a estação seca implacável, outros animais limitam seus movimentos para economizar energia, criando oportunidades ideais para as cobras venenosas aproveitarem melhor suas caçadas. É justamente essa capacidade de adaptação excepcional e suas estratégias de caça refinadas que permitem a essas serpentes sobreviver no deserto implacável, onde apenas os mais resistentes conseguem perseverar. As cobras venenosas, como a mamba negra e a víbora sopradora, não são apenas predadores assustadores, mas também desempenham um papel crucial no controle das populações de roedores e outros pequenos animais, como ratos do campo e lagartos, criaturas que poderiam desequilibrar o ecossistema se proliferassem em excesso. Além disso, essas serpentes ajudam a manter a estabilidade na cadeia alimentar, garantindo que os recursos naturais não sejam explorados de maneira excessiva. Quando o calor implacável da estação seca continua a castigar a terra, os soberanos dos céus, como as águias e os falcões, seguem suas caçadas habilidosas. Enquanto as cobras venenosas espreitam silenciosamente no solo, essas aves de rapina aproveitam o céu como uma vantagem, utilizando seus olhos afiados e asas poderosas para manterem-se vivas em meio à paisagem árida e desolada. A águia tawny, também conhecida cientificamente como Aquila rapax, de suas alturas, transforma o Kalahari de uma terra árida em um palco de caçadas dramáticas e emocionantes. Com uma envergadura impressionante que pode chegar a 2,2 metros, a águia tawny desliza silenciosamente pelos céus, observando cada pequeno movimento no solo abaixo. No momento tranquilo da manhã, sob os primeiros raios de sol que iluminam o deserto, ela inicia sua caçada. Seus olhos, incomparáveis a qualquer outra espécie, possuem uma visão de 4 a 8 vezes mais nítida do que a de um ser humano. De centenas de metros de altura, a águia pode detectar os menores movimentos de um rato do campo, um coelho ou até mesmo uma cobra deslizando entre as rochas áridas.
Durante a estação seca, elas precisam ampliar seu território de caça, chegando a cobrir até 40 quilômetros em um único dia, enfrentando uma feroz concorrência de outras aves de rapina igualmente poderosas. E quando o alvo é avistado, a caçada começa oficialmente. A águia tawny não é apenas uma caçadora ágil, mas também uma criatura inteligente e paciente. Ela nunca tem pressa. Das alturas, pode planar por horas, esperando pacientemente o momento perfeito para atacar. Em especial, elas costumam caçar nos momentos mais frescos do dia, como no início da manhã ou no final da tarde, para evitar o calor escaldante do deserto. Apesar de pesarem apenas entre 2 e 3 quilos, o corpo leve da águia tawny é uma vantagem que lhe permite planar por longos períodos sem gastar muita energia. Suas poderosas asas fizeram dela uma das aves de rapina mais eficientes do Kalahari. E agora, prepare-se para se impressionar com o falcão peregrino, também conhecido como Falco peregrinus, o predador mais rápido do planeta. Embora seja muito menor do que a águia tawny, o falcão peregrino conquista o respeito do mundo natural com sua velocidade mortal. Ao mergulhar das alturas, o falcão peregrino pode atingir uma velocidade incrível de até 320 km por hora, o dobro da velocidade de um carro de Fórmula 1, e essa é a velocidade de um mergulho fatal. Com um corpo compacto, pesando entre 500 e 1.500 gramas, ele possui uma envergadura que varia de 0,8 a 1,2 metros. Bastam pequenos movimentos da presa para que o falcão peregrino mergulhe de grandes alturas com uma rapidez que impede qualquer reação. Mas a velocidade não é sua única arma. Ao realizar o mergulho, o falcão peregrino recolhe suas asas ao corpo, transformando-se em uma flecha viva, caindo rapidamente em direção ao chão. Com suas garras afiadas, ele não só atinge a presa em alta velocidade, mas também é capaz de realizar manobras rápidas e ágeis, perseguindo presas minúsculas, mesmo que mudem de direção constantemente durante o voo. Essa habilidade permite que o falcão peregrino capture aves rápidas como os pardais ou pequenos lagartos que tentam se esconder no deserto, não lhes dando nenhuma chance de fuga. O que torna o falcão peregrino ainda mais especial é que sua estratégia de caça não se baseia apenas na velocidade, mas também na precisão e inteligência. Em vez de atacar diretamente por trás, como muitos predadores, o falcão peregrino costuma subir a grandes alturas, criando uma distância estratégica entre ele e sua presa. Em seguida, ele calcula cuidadosamente o tempo e o ângulo de ataque antes de executar seu mergulho letal. As aves de rapina, como a águia tawny e o falcão peregrino, desempenham um papel essencial na regulação das populações de pequenos animais, como pardais, ratos do campo e lagartos. Com sua visão aguçada e habilidades excepcionais de caça, elas controlam o número dessas espécies menores, ajudando a evitar que o ecossistema fique sobrecarregado. Além disso, quando morrem, seus corpos se tornam alimento para animais necrófagos, contribuindo para o processo natural de decomposição e regeneração de nutrientes no solo. Entre o calor árido e o céu azul, sem uma única nuvem, as aves de rapina continuam sua batalha pela sobrevivência. Sua astúcia é uma prova da força que Deus lhes concedeu, permitindo-lhes superar as adversidades. No cenário implacável da estação seca, suas asas não são apenas ferramentas para a caça, mas também símbolos de esperança, de uma vontade inabalável de conquistar e manter a vida.
No Kalahari, a dureza da estação seca não apenas desafia os grandes predadores, mas também afeta as pequenas criaturas como os suricatos. Embora não possuam garras afiadas como as águias ou a velocidade de caça dos falcões, a sobrevivência dos suricatos reside em sua organização social rígida e em seu forte espírito de cooperação. Dentro dos grupos de suricatos, cada membro desempenha uma função específica, desde vigiar até caçar. Alguns ficam em pontos elevados, vigilantes, observando o céu onde predadores como águias e falcões frequentemente circulam em busca de uma refeição. Ao menor sinal de alerta do sentinela, todo o grupo rapidamente se esconde em suas tocas para escapar do perigo. De forma astuta, os suricatos utilizam diferentes frequências de sons de alarme para distinguir o nível de ameaça, garantindo que a resposta do grupo seja adequada à gravidade do perigo. A estação seca torna a busca por alimento ainda mais desafiadora, mas os suricatos se adaptaram de maneira inteligente. Quando o solo se torna árido, eles usam suas patas pequenas, porém fortes, para cavar fundo em busca de insetos e aranhas escondidos. Graças à cooperação e à divisão hábil de tarefas, os suricatos conseguem sobreviver a muitas estações secas rigorosas, oferecendo uma lição valiosa sobre a importância da colaboração e do espírito comunitário. A água está se esgotando e as presas estão cada vez mais escassas. Não são apenas os pequenos, como os suricatos ou os predadores aéreos que precisam se adaptar. A luta pela sobrevivência dos leões também se torna mais feroz do que nunca. É nessas circunstâncias que sua força e habilidades caçadoras se revelam plenamente. Cada caçada é uma grande aposta, pois o fracasso significa enfrentar dias de fome e escassez prolongada. Os leões são predadores de grupo, com uma taxa de sucesso na caça de cerca de 20 a 25%, mas esse número pode cair para menos de 10% durante os meses severos da estação seca. Por isso, em vez de atacar qualquer presa que encontram, os leões precisam mudar suas estratégias. Durante o dia, quando as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius, eles se abrigam à sombra, economizando cada gota de energia. Quando a noite cai, os leões iniciam sua jornada de caça, aproveitando a escuridão para se esconder e se aproximar das presas sem serem notados. Para aumentar suas chances de sucesso, as leoas, as principais caçadoras do grupo, realizam emboscadas estratégicas. Cada membro tem um papel claro. Algumas distraem a presa, conduzindo-a para a armadilha, enquanto outras ficam escondidas em posições estratégicas, prontas para desferir o golpe fatal. Às vezes, a caça pode se estender por toda a noite, ou até mesmo por vários dias, dependendo das condições climáticas e do terreno. Presas como zebras e antílopes estão sempre em alerta máximo, mas quando são cercadas por uma alcateia de leões, suas chances de sobrevivência diminuem drasticamente. O notável é que o trabalho em equipe dos leões não se limita apenas à coordenação na caça. Após o sucesso, a comida é compartilhada de forma disciplinada. Os machos comem primeiro, seguidos pelas fêmeas, e por último, os filhotes. Esse sistema garante a sobrevivência de todo o grupo, um mecanismo de sobrevivência sofisticado que evoluiu ao longo de milhares de anos.
Finalmente, as preciosas chuvas chegaram após dias de seca implacável. O Kalahari, antes uma terra árida, desperta agora com uma energia vibrante de vida. Campos verdes começam a se espalhar por todos os cantos, e lagoas temporárias surgem rapidamente. A paisagem se transforma em questão de dias, e os animais reagem imediatamente a esse renascimento. A água traz não apenas a vida, mas também simboliza a esperança e novas oportunidades, reacendendo uma força vital por todo o deserto. Assim como as chuvas revigorantes nas Escrituras, frequentemente comparadas a bênçãos de Deus, a água no Kalahari também renova tudo ao seu redor, concedendo nova vida à terra e às criaturas que ali habitam. Com as primeiras chuvas, as lagoas salinas temporárias começam a surgir no coração do deserto de Kalahari, e é nesse momento que os flamingos migratórios retornam. Os flamingos maiores, conhecidos cientificamente como Phenicopterus roseus, são a maior espécie da família dos flamingos, com uma envergadura de até 1,5 metro e altura, variando de 1,2 metros a 1,5 metro. Eles podem migrar por centenas ou até milhares de quilômetros em busca de água e alimentos, direcionando-se para as lagoas salinas que se formam após a estação chuvosa. Essas migrações épicas partem de regiões distantes, como o Lago Etosha, na Namíbia, ou áreas de manguezais costeiros, com destino às novas lagoas salinas que surgem no Kalahari, como o Magadikgadipan, em Botsuana, um dos maiores pontos de concentração de flamingos do mundo. A estação das chuvas marca o início da jornada dos flamingos em busca de fontes abundantes de alimento. Essas lagoas salinas proporcionam as condições ideais para os flamingos se alimentarem, onde encontram algas e camarões branquinha, brine shrimp. Essa dieta é o segredo por trás da coloração rosa, característica de suas penas. Os pigmentos carotenoides presentes nas algas e nos pequenos crustáceos são metabolizados em seus corpos, fazendo com que as penas mudem de um tom acinzentado ao nascer para um rosa vibrante na fase adulta. O mais impressionante é que as lagoas salinas, onde os flamingos se reúnem, apresentam condições extremamente adversas, com altos níveis de salinidade e temperaturas que podem chegar a 45 graus Celsius, algo que a maioria das outras espécies não consegue suportar. Mas os flamingos se adaptaram perfeitamente a esse ambiente, encontrando até mesmo locais seguros para se reproduzir. A visão de milhares de flamingos deslizando suavemente sobre a água, alimentando-se e se reproduzindo, cria uma cena deslumbrante e mágica, representando o renascimento vigoroso da natureza após a árdua estação seca. De fato, o Senhor fez o nosso deserto florescer. Os flamingos não apenas trazem cores vibrantes ao deserto após a temporada de chuvas, mas também desempenham um papel crucial na manutenção da qualidade da água no ecossistema do Kalahari. Ao se alimentarem de algas e micro-organismos nas lagoas salinas, eles ajudam a evitar o crescimento excessivo de algas, o que impede que essas lagoas temporárias fiquem poluídas. A migração sazonal dos flamingos também marca a transformação do ecossistema, do árido ao renascimento, contribuindo para a renovação e regeneração dos habitats.
Enquanto os flamingos vibrantes iluminam as lagoas salinas após as chuvas, nos campos verdejantes recém-renascidos, os antílopes, como o impala, cujo nome científico é Aepíceros melampus, também aproveitam rapidamente essa oportunidade. Após meses de seca, os brotos de grama fresca emergem como um presente valioso para os bandos de impalas e outros herbívoros. Com suas pernas ágeis, os bandos se movem pelo Kalahari como dançarinos nos campos de grama. Eles saltam graciosamente sobre as poças d'água, com batidas leves dos cascos, mas que ressoam pelo ambiente. Este é um antílope de porte esguio e vigoroso, com altura entre 75 e 95 centímetros na cernelha, pesando de 40 a 80 quilos. Os machos possuem chifres curvados em forma de lira, que podem medir de 45 a 92 centímetros, enquanto as fêmeas são mais leves e desprovidas de chifres. Com sua silhueta elegante, os impalas se destacam por sua agilidade e alta capacidade de adaptação, aproveitando a abundância de alimento para recuperar a força perdida após a estação seca. No entanto, o renascimento das planícies também traz consigo muitos perigos. Com a nova grama brotando, predadores como leões e leopardos intensificam suas atividades de caça, à procura de presas distraídas enquanto pastam. Os impalas precisam manter-se em constante alerta, usando seus saltos impressionantes, que podem atingir até 3 metros de altura, para escapar dos predadores ou alertar seus companheiros. A habilidade de saltar até 10 metros de distância e correr a uma velocidade de até 90 km por hora é sua principal arma de sobrevivência. No entanto, nem sempre a velocidade é garantia de segurança. Os leões, com sua estratégia de caça em grupo e força colaborativa, sempre tentam perseguir impalas desatentos, especialmente ao amanhecer ou entardecer, momentos em que eles se sentem mais seguros e são mais vulneráveis a emboscadas. Esta é uma batalha implacável pela sobrevivência, onde apenas os indivíduos mais ágeis e atentos conseguem escapar. O surgimento da grama verde após as chuvas não traz apenas alimento, mas também marca o início de um novo ciclo de reprodução para os antílopes. Nesta estação, as fêmeas de impala estão grávidas e se preparam para dar à luz à próxima geração. Mesmo enfrentando constantes ameaças de predadores, os impalas sabem equilibrar a busca por alimento com a proteção do bando, exemplificando uma incrível capacidade de adaptação e sobrevivência na natureza selvagem. Assim como outros animais, o oryx não apenas aproveita o conforto trazido pelo renascimento da terra, mas também se vê livre das limitações severas de antes. A estação chuvosa traz não só água, mas também uma abundância de alimento, com campos de capim fresco brotando por toda parte, proporcionando condições ideais para que o oryx se mova com mais liberdade em busca de alimento de alta qualidade. Com sua estrutura robusta, o oryx, conhecido cientificamente como Oryx gazella, possui a capacidade de percorrer grandes distâncias e suportar longos períodos sem beber água com frequência. No entanto, a estação das chuvas oferece uma oportunidade especial para eles reabastecerem suas energias. Eles se concentram em áreas onde a grama jovem e nutritiva cresce, o que lhes permite se recuperar rapidamente após longas jornadas em busca de alimento. Com seu porte imponente, chegando a 1,2 metros de altura,
e pesando em média entre 190 e 210 quilos, e chifres que podem atingir 85 centímetros de comprimento, os oriches estão bem preparados para enfrentar predadores quando necessário. A capacidade de correr rápido e saltar até 3 metros de altura e 9 metros de distância é o que permite aos oryx enfrentarem e escaparem facilmente dos perigos. Além disso, a estação das chuvas marca um período favorável para a reprodução dos oryx. Os campos verdes e a abundância de água ajudam as fêmeas a nutrir seus filhotes. Isso torna o renascimento pós-chuva ainda mais poderoso, à medida que as novas gerações de oryx prosperam nas condições mais favoráveis do deserto. Sua incrível capacidade de adaptação não apenas os permite sobreviver durante a estação seca, mas também aproveitar ao máximo a estação chuvosa para crescer e se fortalecer. Os antílopes desempenham um papel fundamental na regulação da vegetação no Kalahari. A maravilha da criação está no fato de que a missão única que cada espécie carrega consigo anda de mãos dadas com os benefícios para a comunidade ao seu redor. Ao se alimentarem de gramíneas e arbustos, eles ajudam a controlar o crescimento da vegetação, impedindo a invasão excessiva de árvores e mantendo o equilíbrio do ecossistema. Eles também são uma importante fonte de alimento para os predadores, contribuindo para a manutenção da cadeia alimentar natural. Além disso, o esterco dos antílopes atua como adubo natural, promovendo o crescimento de novas plantas e enriquecendo o solo. O ciclo implacável do Kalahari começa novamente. O sol escaldante retorna, secando os últimos lagos e transformando-os em terras áridas. A grama verde vai murchando lentamente e cada corrente de água preciosa se esgota. A estação seca está de volta, trazendo consigo uma tensão extrema, onde cada gota de água e cada pedaço de grama se tornam recursos valiosos, disputados entre as diversas espécies de animais. A tensão se espalha por toda parte. Os dominadores do Kalahari voltam a enfrentar a feroz batalha pela sobrevivência. Com os recursos cada vez mais escassos, a competição entre as espécies se intensifica, sinalizando uma nova fase de desafios no interminável ciclo do deserto. À medida que o Kalahari se torna mais árido com a chegada da estação seca, o leopardo, conhecido cientificamente como Panthera pardus, famoso por sua caça solitária e implacável, torna-se ainda mais temido. Com um corpo que pode medir de 1 a 1,9 metros e pesar até 90 quilos, o leopardo combina força e agilidade, tornando-se um caçador extremamente eficaz. Sua pelagem dourada com manchas pretas oferece uma camuflagem perfeita, permitindo-lhe se fundir com a paisagem seca e empoeirada do deserto. A natureza cria seres únicos, e no Kalahari, os leopardos apresentam uma pelagem mais clara e manchas de formato mais quadrado, em contraste com as manchas arredondadas de outros habitats. Com uma velocidade que pode chegar a 58 km por hora em perseguições curtas, o leopardo sabe como se aproximar silenciosamente de sua presa, atacando com um salto rápido e uma mordida poderosa. Essa também é a estratégia do mestre da camuflagem no deserto, que prefere emboscadas sofisticadas em vez de desperdiçar energia em longas perseguições.
A mandíbula do leopardo tem uma força de mordida de até 3.100 newtons, suficiente para perfurar o crânio ou o pescoço da presa, finalizando o ataque de forma rápida e brutal. Diferente de outros grandes predadores, o leopardo arrasta sua presa para o alto de uma árvore logo após abatê-la, evitando a competição com outros carnívoros, como leões e hienas. Com suas habilidades excepcionais de escalada, ele consegue se mover rapidamente e carregar presas que podem pesar o dobro do seu próprio peso para um local seguro. No alto, o leopardo pode desfrutar de sua refeição sem o risco de ser roubado. Uma estratégia de sobrevivência perfeita durante a estação seca, quando o alimento é escasso e o perigo espreita por todos os lados. Nessa batalha intensa, enquanto o leopardo confia no silêncio e na camuflagem para se aproximar da presa, o guepardo opta por uma corrida mortal, utilizando sua incrível velocidade. O calor escaldante drena a energia, a água vai se esgotando e cada dia é uma luta incessante pela sobrevivência. Nesse cenário implacável, o guepardo ainda sobrevive e prospera graças a uma arma natural: sua velocidade. Para o guepardo, a velocidade é apenas uma parte do jogo. A chave está em como ele adapta sua caça ao clima implacável, pois no Kalahari, a sobrevivência depende de saber quando e onde agir. Para economizar energia e evitar a desidratação excessiva, o guepardo precisa escolher caçar nas primeiras horas da manhã ou ao entardecer, quando a temperatura está mais amena. Seu corpo mede cerca de 1,2 metros, leve, com um peso de apenas 50 quilos, parecendo uma máquina projetada exclusivamente para a velocidade. Com pernas longas e musculosas e uma coluna vertebral extremamente flexível, como uma mola, o guepardo consegue acelerar com passadas que chegam a 8 metros de comprimento. Suas presas favoritas são antílopes e lebres, animais extremamente vigilantes e cautelosos que se movimentam com cuidado para evitar o calor e a perseguição de predadores. Essa cautela faz com que o guepardo precise ajustar suas estratégias de caça. Eles não podem correr a toda velocidade de forma imprudente, pois só conseguem manter sua velocidade máxima por 20 a 30 segundos antes de se esgotarem. Se não conseguirem abater a presa nesse curto período, podem perder uma oportunidade preciosa de sobrevivência. No vasto espaço aberto do Kalahari, onde a vegetação é escassa, o guepardo precisa se aproximar bastante de sua presa antes de lançar o ataque. Silenciosamente, eles se escondem na grama seca e amarelada do deserto, espreitando a presa à distância, reduzindo a distância pouco a pouco. Com olhos aguçados, capazes de enxergar a presa a mais de 5 quilômetros, e garras que não se retraem, proporcionando uma aderência firme ao solo ao acelerar, o guepardo prepara seu movimento. No momento decisivo, ele dispara como uma flecha. Em questão de segundos, sua velocidade pode aumentar de 0 a 100 km por hora, de maneira impressionante. Uma das grandes vantagens que a natureza concedeu ao guepardo é sua cauda. Durante curvas fechadas e mudanças bruscas de direção, sua longa cauda balança fortemente de um lado para o outro, ajudando a manter o equilíbrio. No entanto, é crucial que o guepardo calcule com precisão o momento exato do ataque. Se errar, ele ficará exausto e vulnerável, tornando-se uma presa fácil para outros predadores, como leões e hienas, que estão sempre à espreita, prontos para roubar sua caça. Quando a perseguição termina, o guepardo utiliza suas presas afiadas para rapidamente abater a presa.
Embora sua força de mordida seja de cerca de 475 psi, não tão poderosa quanto a de um leão, isso não é o mais importante. O guepardo sobrevive graças à sua agilidade e precisão durante a caça. Depois, ele precisa comer rapidamente, antes que outros predadores detectem sua refeição pelo olfato. Fica claro que, embora a velocidade seja sua maior arma, a paciência e o cálculo preciso são os verdadeiros fatores que garantem seu sucesso. Quando o calor e a escassez dominam o Kalahari, os leões, os governantes das savanas, também enfrentam grandes desafios. As presas migram para longe em busca de água, forçando os bandos de leões a percorrer em média de 8 a 20 quilômetros por dia em busca de alimento e, em alguns casos, essa distância pode chegar a 50 quilômetros quando as presas são muito escassas. Mas a longa distância não é o único desafio. Cada caçada agora se torna mais difícil e perigosa do que nunca. Nesse ambiente hostil, a velocidade e a resistência dos leões são fatores essenciais para determinar o sucesso ou o fracasso. Embora não sejam tão rápidos quanto os guepardos, os leões ainda podem atingir uma velocidade máxima de cerca de 60 km por hora em corridas curtas. No entanto, eles só conseguem manter essa velocidade por distâncias curtas, geralmente entre 100 e 200 metros, pois a resistência dos leões é limitada. Por isso, em vez de depender apenas da velocidade, os leões utilizam a estratégia de emboscada e trabalho em equipe para capturar suas presas. As leoas são mestres da tática, sabendo como cercar e desorientar suas presas, levando-as ao cansaço físico e mental. Quando presas como zebras ou antílopes são cercadas, os leões aguardam o momento certo para dar o ataque final, muitas vezes com a participação dos leões machos, os mais fortes do bando. Os grandes leões machos, com uma força de mordida de até 1000 psi, são poderosos o suficiente para derrubar grandes presas em questão de segundos. E no ecossistema deste deserto, predadores como leões, leopardos e guepardos não são apenas caçadores de topo, mas também desempenham um papel crucial no controle das populações de herbívoros, evitando a superpopulação de espécies como antílopes e zebras. Ao caçar, eles mantêm o número de animais herbívoros em equilíbrio, garantindo que a vegetação não seja consumida em excesso. A cooperação entre os leões em seus bandos e a agilidade dos guepardos ajudam a preservar o equilíbrio dinâmico do ecossistema do Kalahari. Após os dias de tensão na dura batalha pela sobrevivência, onde cada passo é um desafio e cada refeição uma grande aposta, a natureza do Kalahari entra em uma nova fase. Além de procurar por comida e água, os animais agora têm uma tarefa igualmente importante: proteger a próxima geração. A temporada de reprodução chegou, e é nesse momento que a união dentro dos grupos se torna crucial, garantindo que os filhotes frágeis tenham a chance de sobreviver e prosperar. Quando a temporada de reprodução chega, os cães selvagens africanos, conhecidos cientificamente como Lycaon pictus, também entram em uma fase crucial. Reconhecidos como os caçadores mais bem organizados do reino animal, eles dependem de uma estrutura social rígida e de uma coordenação perfeita durante a caça para alimentar o bando e proteger a nova geração. Com uma aparência única, os cães selvagens africanos
Possuem uma pelagem manchada que é exclusiva para cada indivíduo. Eles têm um corpo esguio, pesando entre 18 e 36 quilos, com comprimento médio de 76 a 112 centímetros, sem contar a cauda. Seus grandes ouvidos arredondados aumentam a capacidade auditiva, algo essencial no ambiente hostil do Kalahari. Além disso, suas longas pernas magras permitem que corram a velocidades de até 64 km por hora, facilitando a perseguição das presas em vastas áreas abertas. O processo de reprodução dessa espécie é bastante peculiar. Geralmente, apenas uma fêmea dominante do bando se reproduz, podendo dar à luz de 6 a 16 filhotes após um período de gestação de cerca de 70 a 73 dias. Após o nascimento, a fêmea e o bando protegem e cuidam dos filhotes em uma toca ou abrigo seguro. Durante esse período, os outros membros do bando caçam e regurgitam a comida mastigada, tanto para os filhotes quanto para a mãe, garantindo que todos os membros estejam bem alimentados. A solidariedade e o espírito de cooperação dentro do bando de cães selvagens africanos são notáveis. Após cada caçada, o alimento é dividido igualmente entre todos os membros, com especial atenção aos filhotes e aos indivíduos mais fracos. Essa capacidade de compartilhar comida não só mantém a força do grupo, como também fortalece os laços entre os indivíduos, garantindo que o bando permaneça unido e sincronizado. A taxa de sucesso dos cães selvagens africanos na caça chega a 80%, superando a de muitos outros predadores. Esse sucesso não se deve apenas à velocidade e à força, mas principalmente à incrível coordenação entre os membros. Eles costumam cercar a presa por diferentes ângulos, forçando-a a cair em uma armadilha e a se exaurir rapidamente. Antílopes e, às vezes, até búfalos são alvos dessa eficiente equipe de caçadores. Seguindo a lógica do desenvolvimento natural, os cães selvagens africanos desempenham um papel vital na manutenção da biodiversidade do ecossistema do Kalahari. Com sua estratégia de caça em bando, eles ajudam a controlar as populações de espécies como antílopes e zebras, mas sem caçar em excesso, como alguns predadores solitários. Além disso, os cães selvagens africanos são excelentes distribuidores de nutrientes, pois consomem todas as partes da presa, ajudando a espalhar nutrientes pelo ecossistema. Por meio de sua caça eficiente e da cooperação em bando, eles contribuem para a estabilidade da cadeia alimentar, mantendo um equilíbrio natural excepcional. Também na missão de proteger a nova geração está o bando do verdadeiro governante do Kalahari, o leão. As leoas desempenham um papel central nos cuidados e proteção dos filhotes. Com um forte instinto materno, as leoas dedicam a maior parte de seu tempo a cuidar dos filhotes em tocas ou áreas protegidas, longe dos perigos representados por predadores como hienas e leopardos. Além de caçar para alimentar o bando, as leoas garantem que a nova geração seja bem nutrida e cresça com segurança. Normalmente, uma leoa dá à luz de 2 a 4 filhotes, após um período de gestação de cerca de 110 dias. Os filhotes nascem com uma pelagem leve e rajada para facilitar a camuflagem, mas são inicialmente muito frágeis e necessitam de cuidados constantes. Nas primeiras semanas, eles não podem sair do abrigo e dependem completamente do leite materno. Todo o bando colabora na proteção dos filhotes, já que, na sociedade dos leões, a cooperação entre as fêmeas é extremamente forte.
Enquanto as leoas cuidam dos filhotes, os leões machos têm um papel fundamental na defesa do território. Os machos, com suas grandes jubas, não só simbolizam majestade, mas também garantem proteção durante confrontos com inimigos. Pesando até 250 quilos, os leões machos têm força suficiente para afastar predadores invasores, como hienas e até outros leões machos de bandos rivais. Proteger o território é crucial para garantir o fornecimento de alimento ao bando e manter a estabilidade interna, permitindo que os filhotes cresçam em segurança. Os leões machos patrulham regularmente a área, marcando os limites do território ao arranhar o solo e deixar vestígios de urina, alertando potenciais invasores. Quando detectam sinais de intrusos, os machos do bando não hesitam em enfrentar os oponentes, usando sua poderosa mordida e força física para defender seu domínio. A proteção bem-sucedida do território não só assegura a sobrevivência do bando, mas também mantém a ordem na sociedade dos leões, evitando conflitos internos entre os machos. No vasto território do Kalahari, onde cada criatura deve se adaptar para sobreviver, existe uma espécie que não apenas sobrevive, mas também cria condições de vida para outras. Esse é o elefante africano, conhecido cientificamente como Loxodonta africana, os engenheiros da natureza. Com um peso colossal de até 6.000 quilos e uma altura de 3 a 4 metros, os elefantes usam sua força extraordinária para transformar a paisagem deste terreno árido. Quando o calor da estação seca atinge seu ápice e as lagoas começam a secar, os pequenos animais à sua volta enfrentam a desesperança. Mas os elefantes continuam em sua jornada em busca de água e, com suas fortes presas e habilidosas trombas, começam a cavar o solo arenoso. Graças a essa habilidade única, eles conseguem encontrar lençóis freáticos ocultos sob a terra, criando pequenas poças que são suficientes para salvar dezenas de outras espécies. A cada ano, os elefantes podem abrir mais de 100 dessas poças em regiões secas. Antílopes, zebras e até mesmo predadores como leões são gratos a esses gigantes, pois é graças a eles que uma fonte de vida valiosa surge no meio do deserto. Com cada passo, os elefantes deixam suas pegadas imensas na areia, mas seu impacto vai muito além disso. Eles modificam a vegetação de um modo que nenhuma outra espécie consegue. Os elefantes consomem entre 150 e 300 quilos de alimento diariamente, desde folhas, cascas de árvores até capim baixo. Eles não hesitam em derrubar árvores, desbravando densas florestas para abrir clareiras. Isso, que à primeira vista pode parecer destruição, permite que a luz solar chegue ao solo, possibilitando o crescimento de novas plantas e fornecendo alimento para muitos outros animais. Ainda mais interessante é o papel dos elefantes como dispersores naturais de sementes. Em suas longas caminhadas, que podem chegar a 80 km por dia em busca de alimento e água, os elefantes consomem uma grande variedade de frutas e plantas. Ao defecar, as sementes das plantas que comeram são espalhadas, podendo ser dispersas a até 65 km de distância do ponto de origem. Dessa forma, eles contribuem para a regeneração de plantas e para a expansão dos ecossistemas. Com cada pegada, os elefantes tornam-se verdadeiros arquitetos da natureza, transformando terras áridas em campos verdes, onde outras espécies podem viver e prosperar, sustentando a vida de todo o ecossistema do Kalahari.
A presença dos elefantes não representa apenas a existência de um gigante, mas um pilar ecológico que mantém viva a região, desempenhando um papel indispensável em manter o Kalahari vibrante e em constante transformação. Kalahari, onde cada criatura luta para sobreviver, abriga uma espécie que não opta por viver em bandos como os elefantes ou leões, mas segue um caminho solitário e desafiador. O rinoceronte negro, conhecido cientificamente como Dicerus bicornis. Com um peso de até 1.400 quilos, o rinoceronte negro é um dos maiores animais do Kalahari. Durante a estação seca, as temperaturas no Kalahari podem ultrapassar os 40 graus Celsius, forçando os rinocerontes a evitar o sol escaldante. Para economizar energia, eles são principalmente ativos à noite, buscando alimento e água na escuridão. Sua jornada não é apenas uma migração em busca de recursos, mas uma verdadeira batalha pela sobrevivência. Apesar de sua aparência robusta e poderosa, o rinoceronte negro enfrenta desafios severos para se manter vivo. A escassez de água é uma das principais preocupações. Com seu chifre, que pode chegar a 1,5 metros de comprimento, o rinoceronte negro o utiliza não só para defender seu território, mas também para cavar em busca de água. Os lençóis freáticos escondidos sob a areia podem se tornar fontes vitais tanto para ele quanto para outras espécies da região. Além disso, o rinoceronte negro usa seu poderoso chifre para quebrar grandes galhos e se alimentar de arbustos espinhosos que poucas outras espécies ousam consumir. Seu corpo está perfeitamente adaptado para digerir alimentos duros e fibrosos, uma habilidade essencial para sobreviver em um ambiente tão inóspito como o Kalahari. O rinoceronte negro tem uma personalidade única, é territorial e pode ser extremamente agressivo. Com um forte instinto de proteção, ele não hesita em atacar quando se sente ameaçado, especialmente em confrontos com outros machos por território ou água. Cada rinoceronte negro possui seu próprio território e defendê-lo é crucial, pois é a chave para sua sobrevivência em um mundo onde os recursos são escassos. Conflitos entre machos podem ocorrer quando áreas ricas em recursos são disputadas. A vida solitária do rinoceronte negro é um testemunho de sua força e notável capacidade de adaptação. Eles não dependem da proteção de um grupo, mas enfrentam os desafios da natureza por conta própria. Cada ação, desde cavar poços d'água até defender seu território, faz parte de sua intensa luta pela sobrevivência. Mas será que sua resiliência será suficiente para sobreviver às ameaças humanas? Kalahari, uma vasta terra selvagem onde o calor escaldante e a escassez de recursos empurram cada criatura ao limite da sobrevivência. Desde a sede ardente até a fome prolongada, cada ser aqui deve se adaptar de maneira impressionante para continuar existindo. As tempestades de areia, a água que seca e a competição incessante transformaram esse lugar em um campo de batalha brutal, mas também foi daqui que surgiram os verdadeiros heróis da natureza. As pequenas criaturas como os suricatos parecem não ter chance contra a crueldade deste ambiente, mas, graças ao espírito de equipe e à vigilância constante, eles conseguem sobreviver aos perigos tanto do céu quanto da terra. O guepardo, o animal terrestre mais rápido,
não se apoia apenas na velocidade, mas também na sabedoria, sabendo quando poupar energia e escolher o momento perfeito para atacar. Os cães selvagens africanos provam a força da cooperação e organização, com uma taxa de sucesso de caça impressionante, garantindo que todo o bando seja alimentado, desde os menores até os mais fracos. Os leões, os governantes do Kalahari, enfrentam não só a escassez de recursos, mas também a constante batalha para proteger seu território. Os machos patrulham incansavelmente, enquanto as fêmeas defendem os filhotes frágeis contra os perigos que os cercam. Mas talvez nenhum animal seja mais resiliente do que o rinoceronte negro, um símbolo de vida solitária e de um instinto de sobrevivência incomparável. Apesar de percorrer dezenas de quilômetros a cada noite, enfrentando a falta de água e a implacável caça furtiva, eles continuam firmes na sua luta pela sobrevivência. Mas o Kalahari não é apenas uma história de sobrevivência animal. A dureza desta terra também empurra muitas espécies à beira da extinção, principalmente devido à caça furtiva e à perda de habitat. O Kalahari enfrenta uma realidade dolorosa. Espécies como o rinoceronte negro, com apenas cerca de 5.500 indivíduos restantes no mundo em 2023, estão sob grave ameaça devido à caça ilegal de seus chifres para alimentar mercados negros. A população de guepardos nas áreas selvagens do Kalahari também sofreu uma queda drástica, com menos de 7.000 exemplares restantes no mundo. A intervenção humana, ao modificar o ambiente, tem desestabilizado o equilíbrio natural que antes existia. No entanto, em meio a esses desafios, há uma luz de esperança. Reservas como o Kagalagadi Transfrontier, que se estende por mais de 38.000 km², estão criando espaços seguros para que a vida selvagem possa prosperar. O projeto Cheetah Conservation Botswana não só se dedica à proteção dos guepardos, mas também educa as comunidades locais sobre a importância de conviver em harmonia com a natureza. Esses esforços não apenas ajudam a preservar a vida das espécies ameaçadas, mas também restauram o equilíbrio de todo o ecossistema do Kalahari. Em meio a essa implacável adversidade, percebemos que o Kalahari é um testemunho da incrível capacidade de adaptação e resiliência dos animais. A natureza sempre encontra um jeito de equilibrar e sobreviver, mas isso só poderá continuar se nós, como administradores de Deus na Terra, assumirmos nossa responsabilidade. Deus nos confiou a tarefa de cuidar e proteger suas criações, como está escrito no livro do Gênesis. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nós, seres humanos, devemos contribuir para a preservação da natureza e a proteção do Kalahari, não apenas em prol dos animais, mas também para manter o equilíbrio natural que Deus criou. Sem a nossa colaboração, essas espécies magníficas podem desaparecer para sempre. E ao protegermos o Kalahari, não estamos apenas salvaguardando os animais, mas também preservando o nosso próprio planeta, uma parte do universo que Deus criou com amor e harmonia. Vamos juntos proteger e cuidar do jardim que Deus nos deu.